Era o ano do furacão Milton. Uma tempestade se formava no Oceano Atlântico, prestes a gravar seu nome nos anais da história. Seus ventos, uma sinfonia de destruição, uivavam a velocidades superiores à velocidade máxima do furacão Milton, arrasando comunidades costeiras com fúria quase inimaginável. Casas foram reduzidas a escombros, empresas foram destruídas, e o próprio tecido da vida foi dilacerado. O nome Milton nos faz pensar em um senhor gentil, talvez um bibliotecário aposentado ou um avô querido. É um nome que sugere paz e tranquilidade, não a fúria de um furacão de categoria 5. E ainda assim, este foi o nome dado à tempestade que causou caos no Atlântico, uma curiosa justaposição de um nome e sua realidade devastadora. A devastação deixada por furacões como o Katrina e o Sandy evidenciou a necessidade urgente de previsões meteorológicas mais precisas e oportunas. É aqui que entra a inteligência artificial, uma revolução tecnológica que promete transformar a previsão do tempo de uma arte de suposições em uma ciência de precisão orientada por dados. A IA, com sua capacidade de analisar conjuntos de dados colossais e identificar padrões invisíveis ao olho humano, surgiu como um farol de esperança diante da fúria da natureza. O sucesso da IA em prever a trajetória do furacão Milton dependia de um ingrediente crucial: dados. E não estamos falando de qualquer dado, estamos falando de um verdadeiro tsunami de informações, vindo de uma rede global de satélites, boias meteorológicas, estações meteorológicas e até aviões. Esse fluxo constante de dados forneceu a matéria-prima para os algoritmos de IA fazerem sua mágica. Satélites orbitando a Terra capturavam imagens de formações de nuvens e mediam a velocidade do vento do espaço. Boias meteorológicas, dançando no vai e vem do oceano, repassavam informações sobre a temperatura da água, a altura das ondas e a pressão atmosférica. A IA prosperou nesse ambiente rico em dados. Pense da seguinte forma: se a previsão tradicional fosse como tentar prever o futuro olhando para uma bola de cristal turva, a IA era como ter um telescópio potente que podia atravessar a névoa e revelar o funcionamento complexo da atmosfera. Ao analisar dados históricos de furacões, os modelos de IA conseguiam identificar padrões recorrentes na forma como as tempestades se formavam, se intensificavam e se deslocavam pelo oceano. O furacão Milton, com toda a sua fúria, não foi a primeira tempestade catastrófica a testar a fibra da humanidade. Ele ecoou o legado devastador do furacão Katrina, um temporal que marcou para sempre a costa do Golfo poucos anos antes. Katrina serviu como um lembrete severo do poder destrutivo da natureza e da necessidade urgente de sistemas de previsão e resposta a desastres mais precisos e oportunos. Do outro lado do mundo, distante do Atlântico propenso a furacões, um tipo diferente de desastre natural se desenrolava com uma frequência alarmante: incêndios florestais. Os incêndios florestais australianos de 2019, um inferno de proporções inéditas, devastaram a costa sudeste do país, queimando milhões de acres de terra, deslocando milhares de pessoas e empurrando inúmeras espécies de animais selvagens para a beira da extinção. Diante deste inferno, a IA surgiu como um farol de esperança. Dos incêndios florestais às inundações, o alcance da IA na previsão e mitigação de desastres se estendeu a todos os cantos do globo. Na Índia, um país às voltas com os efeitos devastadores das mudanças climáticas, a IA surgiu como uma ferramenta crucial na previsão e resposta a eventos de enchentes cada vez mais frequentes e severos. As monções de 2020 trouxeram consigo um dilúvio de proporções bíblicas, causando inundações generalizadas, deslizamentos de terra e deslocamentos por todo o país. No reino da previsão de desastres com inteligência artificial, o Google se destaca como um gigante, com seus vastos recursos e proeza tecnológica voltados para proteger a humanidade da fúria da natureza. Ao integrar informações de desastres em tempo real em sua plataforma de mapas, o Google criou um recurso poderoso tanto para indivíduos quanto para equipes de resposta a emergências. Essa integração de informações de desastres com inteligência artificial em uma plataforma amplamente utilizada, como o Google Maps, é um excelente exemplo de como a tecnologia pode ser usada para conectar dados e ação, capacitando indivíduos a tomar decisões informadas durante emergências. A IBM, um gigante da tecnologia com muita história para contar, sempre esteve na linha de frente da previsão do tempo. A aquisição da The Weather Company em 2016 marcou uma entrada triunfal no mundo da meteorologia com inteligência artificial,
combinando o poder computacional da IBM com o vasto banco de dados meteorológicos e a expertise em previsão da The Weather Company. Os algoritmos de IA da IBM, treinados com décadas de dados meteorológicos históricos, observações em tempo real de uma rede global de sensores e modelos atmosféricos sofisticados, podem gerar previsões meteorológicas altamente localizadas e precisas. Enquanto gigantes da tecnologia como Google e IBM comandam os holofotes, uma nova geração de startups está surgindo, trazendo novas perspectivas e soluções inovadoras para o campo da previsão de desastres. Uma dessas startups, a OneConcern, tem a missão de construir uma plataforma de inteligência de resiliência que ajude governos, empresas e comunidades a entender e mitigar os riscos de desastres naturais. A chegada de startups como a OneConcern destaca o poder da IA na democratização da previsão de desastres. Embora a capacidade de prever desastres seja crucial, é apenas o primeiro passo em uma abordagem multifacetada para mitigar seu impacto. É aqui que a IA realmente brilha, não apenas como um vidente, mas como um anjo da guarda invisível, guiando-nos em direção à segurança e minimizando o caos que muitas vezes acompanha eventos tão catastróficos. Imagine um mundo onde a IA, armada com o conhecimento de um desastre iminente, orquestra uma sinfonia de ações para minimizar seu impacto. Segundo ato, orquestrando evacuações, colocando milhões em movimento com dados. A evacuação, muitas vezes uma tarefa caótica e tensa, assume uma nova dimensão com a IA no comando. Já se foram os dias de depender apenas de mapas de evacuação estáticos e transmissões de rádio para guiar as pessoas até a segurança. A IA, com sua capacidade de analisar padrões de tráfego em tempo real, modelar o comportamento da multidão e até prever quais rotas podem ser bloqueadas por destroços ou enchentes, transforma a evacuação em um balé de movimento precisamente orquestrado. Imagine receber instruções de evacuação personalizadas em seu smartphone, adaptadas à sua localização, ao tipo de veículo que você dirige e até às necessidades de seus familiares. Algoritmos de IA, processando dados de câmeras de trânsito, dispositivos GPS e até postagens de mídia social, podem ajustar dinamicamente as rotas de evacuação em tempo real, garantindo que as pessoas sejam guiadas pelos caminhos mais seguros e eficientes para a segurança. Mas o papel da IA na evacuação vai além do mero planejamento de rotas. Sistemas alimentados por IA também podem ser usados para gerenciar a logística de evacuações em massa, garantindo que os abrigos sejam abastecidos adequadamente, que os recursos médicos sejam alocados onde são mais necessários e que os canais de comunicação permaneçam abertos e eficazes durante toda a crise. De reativo a proativo. A promessa de resiliência da IA. Talvez o impacto mais profundo da IA na gestão de desastres esteja em sua capacidade de mudar nossa abordagem de uma de reação para uma de resiliência proativa. Ao antecipar riscos, modelar cenários potenciais e identificar vulnerabilidades antes que o desastre aconteça, a IA nos capacita a construir comunidades e infraestruturas mais resilientes. Imagine um mundo onde as cidades são projetadas com insights alimentados por IA, incorporando barreiras contra enchentes, infraestrutura elevada e espaços verdes estrategicamente posicionados para absorver o excesso de água e mitigar os impactos de eventos climáticos extremos. Imagine edifícios equipados com sensores que detectam fragilidades estruturais e alertam as autoridades antes de possíveis falhas. Esta é a promessa da resiliência impulsionada pela IA. Um futuro onde deixamos de simplesmente reagir a desastres e, em vez disso, nos concentramos em antecipar, adaptar e mitigar os riscos antes que eles se transformem em catástrofes completas. Lucrando com previsões, a indústria da prevenção de desastres. O velho ditado, depois da tempestade vem a bonança, ganha um novo significado na era da previsão de desastres impulsionada por IA. Embora ninguém deseje calamidades, a capacidade de prever e mitigar seu impacto gerou uma indústria próspera, atraindo tanto empreendedores inteligentes quanto corporações estabelecidas. Parece que, diante da fúria da natureza, a engenhosidade humana encontrou uma maneira não apenas de se proteger, mas também de lucrar. Empresas na vanguarda da gestão de desastres orientada por IA estão reescrevendo as regras de avaliação e mitigação de riscos. Elas transformaram o que antes era uma abordagem reativa e frequentemente aleatória em uma ciência orientada por dados, oferecendo serviços valiosos para governos, empresas e indivíduos. Mas como exatamente essas empresas geram receita? A resposta está na ampla gama de serviços que oferecem e no valor que trazem para um mundo cada vez mais vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. Veja, por exemplo, as companhias de seguros, que sempre lutaram contra os riscos financeiros representados por desastres naturais.
Modelos de previsão baseados em IA fornecem a elas um nível de granularidade sem precedentes na avaliação de riscos, permitindo que personalizem os prêmios de seguro para refletir as vulnerabilidades específicas de propriedades e empresas individuais. Isso se traduz em preços mais justos para os clientes e gerenciamento de risco mais preciso para as seguradoras, uma situação em que todos ganham no mundo muitas vezes complexo dos seguros. No mundo da previsão de desastres, dados são o novo ouro. As empresas que podem acumular, analisar e extrair insights acionáveis desses dados possuem as chaves para um tesouro de oportunidades. Não basta mais apenas coletar dados meteorológicos. O verdadeiro valor está em transformar essa informação bruta em um profundo conhecimento de risco, que pode informar decisões, orientar investimentos e, por fim, salvar vidas e proteger meios de subsistência. Essa abordagem de gerenciamento de riscos orientada por dados desencadeou uma nova corrida do ouro, com empresas competindo para desenvolver os algoritmos mais sofisticados e construir os conjuntos de dados mais abrangentes. Imagens de satélite, redes de sensores climáticos, feeds de mídia social, registros históricos de desastres. Esses são apenas alguns dos ingredientes do potente coquetel de informações que alimenta os modelos de previsão baseados em IA. E não se trata apenas de quantidade. A qualidade e a diversidade dos dados são igualmente cruciais. As empresas que conseguem integrar dados de fontes díspares, de satélites meteorológicos à análise de sentimentos de mídia social, obtêm uma vantagem significativa em sua capacidade de pintar um quadro holístico de risco. Essa abordagem abrangente permite que eles identifiquem ameaças emergentes, antecipem efeitos em cascata e forneçam insights acionáveis que vão além dos métodos tradicionais de previsão. A inteligência artificial nos capacita a tomar medidas proativas para mitigar riscos e construir um futuro mais resiliente. Os modelos de previsão da IA fornecem informações precisas, permitindo decisões mais assertivas sobre investimentos em resiliência. Os custos de recuperação de desastres estão subindo cada vez mais, sobrecarregando orçamentos e impactando o crescimento. É igual aquele ditado, né? Depois da festa vem a conta. Investir em resiliência gera benefícios a longo prazo, reduzindo os encargos financeiros e criando estabilidade. É como dizem por aí, é melhor prevenir do que remediar. A previsão de desastres orientada por IA nos move de uma postura reativa para uma abordagem proativa e econômica em relação a investimentos em resiliência. Conforme o furacão Catarina desaparecia nas páginas dos livros de história, ele deixava para trás um legado que se estendia muito além das costas devastadas e das histórias de resiliência que emergiram em seu rastro. Catarina marcou um ponto de virada em nossa relação com os desastres naturais, demonstrando o poder transformador da IA em prever, se preparar e mitigar os impactos desses eventos. Lembra daqueles memes antigos, brincando com o nome aparentemente inofensivo da tempestade? Eles serviram como um lembrete bem-humorado de que não podemos mais nos dar ao luxo de subestimar as forças da natureza, por mais inofensivos que seus nomes possam parecer. Catarina, com seu nome enganoso, enfatizou que em uma era de eventos climáticos cada vez mais frequentes e severos, conhecimento é poder, e a capacidade de antecipar e se preparar para desastres é fundamental. A precisão com que os modelos baseados em IA previram a trajetória e intensidade de Catarina foi simplesmente notável. Dias antes da tempestade atingir o continente, as autoridades já haviam emitido ordens de evacuação direcionadas, pré-posicionado suprimentos de emergência e mobilizado equipes de resposta, salvando inúmeras vidas e minimizando perdas econômicas. Catarina se tornou um testemunho do poder dos dados, da engenhosidade dos algoritmos de IA e da importância da colaboração entre cientistas, formuladores de políticas e o público. Olhando para o futuro, fica claro que a IA continuará a desempenhar um papel cada vez mais crucial na nossa dança constante com os desastres naturais. À medida que as mudanças climáticas alimentam eventos climáticos mais extremos, a necessidade de informações precisas, oportunas e acionáveis só se tornará mais aguda. Mas o futuro da previsão não se trata apenas de prever a próxima grande tempestade. Trata-se de construir um mundo mais resiliente e sustentável, onde vivemos em harmonia com as forças da natureza, em vez de temê-las. Imagine um mundo onde os sistemas de alerta precoce alimentados por IA fornecem às comunidades dias, se não semanas, de antecedência para se preparar para desastres iminentes. Imagine cidades projetadas com percepções orientadas por IA, incorporando buffers naturais, infraestrutura resiliente e redes inteligentes que podem suportar os choques de condições climáticas extremas. Imagine um futuro onde o custo econômico e humano de desastres seja drasticamente reduzido, não por acaso, mas por planejamento. Esta é a promessa da IA no reino da gestão de desastres. Um futuro onde a tecnologia nos capacita não apenas a sobreviver, mas a prosperar diante da fúria imprevisível da natureza. É um futuro pelo qual vale a pena lutar.
Um futuro onde aproveitamos o poder dos dados e da engenhosidade humana para construir um futuro mais seguro, mais sustentável e, em última análise, um mundo mais resiliente para as gerações vindouras. Mas este futuro não é garantido. Requer investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, colaboração entre disciplinas e fronteiras, e um compromisso em usar essas tecnologias poderosas para o bem maior. Isso exige que abracemos o potencial da IA, não como um substituto para o julgamento e ação humanos, mas como uma ferramenta poderosa para aumentar nossa compreensão, aprimorar nossa preparação e nos guiar para um futuro mais resiliente. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma tempestade se formando no horizonte, lembre-se das lições do furacão Milton. Lembre-se do poder da IA, da importância da preparação e da responsabilidade coletiva que compartilhamos para criar um mundo onde vivemos em harmonia com as forças da natureza, não com medo delas. E ei, se você estiver rolando pelo feed de mídia social e encontrar um meme sobre um furacão com o nome do seu vizinho amigável, reserve um momento para apreciar a ironia, mas também a mensagem subjacente, que diante do poder imprevisível da natureza, um pouco de conhecimento, uma pitada de humor e muita IA podem ajudar muito. Agora, com licença, vou verificar a previsão do tempo, só por precaução. É melhor prevenir do que remediar. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição para mais explorações perspicazes e divertidas do mundo ao nosso redor. Até a próxima. Continue curioso, continue informado e continue seguro.